manhãs em que o corpo se levanta, mas a alma continua deitada sobre o peso do que ainda não conseguiu descansar. A noite passou, o relógio recomeçou, a casa desperta, a rotina chama, mas por dentro ainda existem restos de preocupação, cansaço, pressa e pensamentos que já acordam correndo antes mesmo dos pés tocarem o chão. E quase sem perceber, muita gente começa o dia se enchendo de notícias, cobranças, tarefas e ruídos, enquanto o coração permanece sem alimento. Só que o dia não começa primeiro nas horas, começa no interior, começa no que encontra espaço dentro de nós antes de tudo o mais. E quando a alma não é visitada pela presença certa, o peso das coisas comuns parece maior do que realmente é. Por isso, nesta manhã, antes de qualquer outra voz, nós vamos nos aproximar da palavra que sustenta, porque existe uma paz que não nasce de um dia fácil, mas de um coração que aprende a receber Deus logo no começo. No Evangelho de hoje, Jesus continua falando à multidão sobre o pão da vida, mas suas palavras se tornam ainda mais profundas e exigentes. Aqueles que o escutam se inquietam diante de uma proposta que ultrapassa a compreensão imediata. Não apenas admirar Jesus, não apenas ouvi-lo de longe, mas receber dele uma vida que entra no mais íntimo do ser. A palavra desta manhã nos coloca diante dessa verdade. Há uma fome na alma que não se sacia com pressa, informação ou esforço vazio. Só Cristo pode alimentar o que em nós precisa de paz verdadeira. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Do capítulo 6, versículos 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Antes do dia começar por fora, ele já começou dentro de você. Há manhãs em que tudo parece seguir o seu curso normal, mas por dentro o coração já acorda ocupado, pressionado, cercado por pensamentos que não esperaram a luz do dia para chegar. O corpo desperta, a rotina chama, as responsabilidades se aproximam, e ainda assim a alma permanece com fome de algo que nem sempre sabe nomear. Porque nem todo cansaço é apenas físico, nem toda pressa é apenas externa. Existe uma exaustão interior que nasce quando a vida recomeça, sem que o coração tenha sido alimentado pelo que realmente sustenta. É nesse ponto que o Evangelho de hoje se torna tão profundo. Jesus usa uma linguagem forte, quase desconcertante, para revelar uma intimidade real. Não basta admirá-lo de longe, é preciso recebê-lo como alimento. A paz da manhã não nasce quando tudo está resolvido, mas quando Cristo encontra lugar antes de todo o resto. Aquilo que ocupa o centro do coração ao amanhecer começa a moldar o modo como viveremos as horas seguintes. E então a pergunta desta palavra desce com delicadeza ao íntimo. O que tem alimentado sua alma antes mesmo do seu dia começar de verdade? Há uma resistência humana diante de um Deus que não quer apenas ajudar de fora, mas deseja entrar no mais íntimo da vida.
Isso aparece no Evangelho de hoje, quando os ouvintes se perturbam com as palavras de Jesus. No fundo, não é apenas dificuldade de entender. É o desconforto de perceber que a presença de Deus não se limita a consolar à distância. Cristo quer comunhão, quer permanência, quer tocar aquilo que costumamos proteger até mesmo dele. E isso mexe com zonas interiores onde ainda preferimos manter controle, autonomia e certa segurança. Muitas vezes, a fé se torna aceitável enquanto permanece no campo das ideias, dos sentimentos ocasionais ou de uma busca espiritual que não altera profundamente a existência. O problema começa quando Deus já não pode ser mantido na superfície, quando sua presença pede verdade nas escolhas, humildade nas reações, emprega nas áreas mais endurecidas. A reação dos ouvintes diante de Jesus revela justamente isso. Há dentro de nós uma parte que deseja ser alcançada por Deus, mas outra parte teme o que essa aproximação poderá transformar. Por isso, algumas mudanças interiores são adiadas não porque falte luz, mas porque exigem sair da zona de conforto. É como alguém que deseja a cura, mas resiste ao remédio porque ele pede constância, disciplina e perseverança. Também na vida espiritual acontece assim. A alma quer paz, mas nem sempre aceita o caminho profundo que a conduz a ela. E ainda assim, Jesus não recua. Ele continua se oferecendo como alimento verdadeiro, porque sabe que só uma união real com Ele pode sustentar a vida por dentro. Se esta palavra encontrou um lugar sensível em você nesta manhã, deixe nos comentários o seu nome ou o nome de alguém por quem você deseja oração. Existe uma forma de viver a espiritualidade sem deixá-la realmente entrar na vida. A pessoa se emociona com uma mensagem, gosta de uma palavra de conforto, sente alívio ao rezar em alguns momentos, mas mantém a fé como algo que acompanha de longe, quase como um adorno interior. O Evangelho de hoje, porém, não permite essa distância segura. Quando Jesus fala de comer sua carne e beber seu sangue, ele não está oferecendo uma inspiração delicada para ser admirada à margem da rotina. Ele está revelando uma união que alcança o centro da existência. Alimentar-se de Cristo é deixar que ele se torne parte real do modo como se vive, se pensa, se escolhe e se atravessa o dia. Por isso, receber Cristo não é apenas concordar com verdades espirituais. É permitir que sua presença comece a moldar pensamentos, reações e decisões concretas. É carregar para dentro da fala aquilo que se escutou na oração. É levar para os relacionamentos aquilo que a graça já mostrou em silêncio. É permitir que a paz recebida diante de Deus não termine no momento devocional, mas acompanhe a maneira de responder, de perdoar, de esperar, de recomeçar. Há quem busque inspiração espiritual sem aceitar transformação prática, e assim a alma se consola por alguns minutos, mas continua vivendo do mesmo modo que a fere. Jesus se oferece como alimento porque o alimento não fica do lado de fora. Ele entra, sustenta, fortalece, se torna parte de quem o recebe. Assim também a palavra e a presença de Cristo querem habitar a vida comum, querem alcançar a manhã apressada, a conversa difícil, a decisão adiada, o cansaço acumulado. Quando Cristo deixa de ser apenas lembrado e começa a ser acolhido, algo muda por dentro. A fé deixa de ser apenas uma ideia que conforta e passa a ser vida que sustenta. Muita gente começa o dia já se alimentando daquilo que desorganiza o coração. Antes mesmo de respirar com calma, já recebe notícias, compara a própria vida, antecipa problemas, revisita preocupações e entra numa espécie de agitação silenciosa que vai ocupando tudo por dentro. E então a alma passa a manhã tentando encontrar paz depois de ter sido nutrida desde cedo pela ansiedade. É uma contradição muito comum do nosso tempo. Esperar serenidade enquanto se oferece ao interior apenas pressa
excesso e inquietação. Por isso, o cansaço de tantas manhãs não nasce só do que precisa ser feito, mas também do que já foi consumido espiritualmente antes do dia amadurecer. Há um desequilíbrio que se repete de forma quase invisível. Busca-se estabilidade emocional, mas sem tocar a raiz espiritual da vida. Tenta-se acalmar os pensamentos sem perguntar o que está alimentando esses pensamentos. Procura-se força para enfrentar o dia sem antes receber a presença que realmente sustenta. No Evangelho de hoje, Jesus não oferece apenas uma sensação de consolo para momentos difíceis. Ele oferece vida. Vida que permanece, vida que renova, vida que sustenta o coração quando as circunstâncias não colaboram. E isso muda o modo de começar amanhã, porque coloca no centro não aquilo que pressiona, mas aquele que permanece. Quando os primeiros minutos do dia são visitados por silêncio, oração sincera e escuta interior, algo começa a se alinhar, não porque todos os problemas desapareçam, mas porque a alma já não entra no mundo vazia. É como preparar o solo antes de plantar. O que é colocado dentro da alma pela manhã influenciará o que crescerá ao longo do dia. Se o coração recebe apenas ruído, colherá dispersão. Mas se recebe presença, ainda que em simplicidade, começará a carregar por dentro uma paz que não depende de um dia fácil para continuar existindo. Quando Jesus fala de vida eterna, ele não está nos convidando apenas a pensar no fim da caminhada, mas a reconhecer um modo novo de viver que já pode começar agora. Muitas vezes, a alma imagina a eternidade como uma realidade distante, desligada das horas comuns, das tarefas simples, das lutas de cada manhã. E então a fé fica empurrada para depois, como se servisse apenas para o futuro. Mas o Evangelho de hoje abre outra compreensão. A vida eterna começa quando o coração deixa de viver separado de Deus e passa a permanecer nele no meio da vida real. Isso muda profundamente a maneira de olhar o dia. A paz verdadeira não depende de uma agenda leve, de pessoas fáceis ou de circunstâncias perfeitas. Ela nasce de uma presença constante, acolhida no íntimo, que sustenta a alma mesmo quando o exterior continua exigente. Quem se alimenta de Cristo começa a carregar por dentro uma vida que o mundo não produz e também não consegue retirar com facilidade. Não é ausência de luta, é presença no meio da luta. Não é fuga da realidade, é comunhão com Deus dentro dela. Por isso, até as coisas pequenas podem se tornar lugar de encontro. Uma tarefa simples, uma palavra dita com mais mansidão, uma decisão tomada com mais verdade, um perdão amadurecido em silêncio, um trabalho vivido com mais interioridade. Quando a alma permanece unida a Deus, o comum deixa de ser apenas repetição e começa a carregar sentido. É como uma chama acesa dentro de casa. Pode haver vento lá fora, ruído do lado de fora, tensão do lado de fora, mas dentro ainda existe luz. E quando há luz no interior, o dia já não encontra a alma tão vulnerável à escuridão. No fundo, a grande questão desta manhã talvez não seja apenas o cansaço do corpo, mas a fome silenciosa da alma. Há dias em que a pessoa até consegue se levantar, cumprir horários, responder mensagens, organizar tarefas e seguir adiante por fora, mas por dentro continua sem sustento. E quando o coração começa o dia sem aquilo que realmente o alimenta, tudo pesa mais. As pequenas contrariedades parecem maiores, a ansiedade encontra mais espaço, a pressa governa os pensamentos e a paz se torna sempre uma promessa adiada. Não porque Deus esteja longe, mas porque tantas vezes começamos o dia sem acolher sua presença como necessidade interior. É por isso que esta palavra não nos fala de um costume religioso vazio, nem de um detalhe piedoso para enfeitar a manhã. Ela nos fala de vida. Jesus não se oferece como um consolo superficial para momentos difíceis, mas como alimento verdadeiro para a alma que precisa permanecer de pé por dentro.
Quando Deus não ocupa os primeiros espaços do coração, o dia facilmente se desorganiza e a pessoa passa a viver apenas reagindo ao que vem, em vez de atravessar as horas com mais sentido, mais centro e mais direção. A paz que tanto se procura não nasce, em primeiro lugar, de um dia leve, mas de um interior alinhado. Também por isso, as primeiras escolhas da manhã têm um peso espiritual tão profundo. O que acolhemos cedo vai moldando o que nos tornamos ao longo das horas. Se o coração desperta, já entregue ao ruído, à comparação e à preocupação, o dia inteiro sente esse impacto. Mas se ele encontra, ainda que por poucos instantes, silêncio, presença e comunhão com Deus, algo começa a se firmar de outro modo. Muitos se levantam da cama, mas continuam espiritualmente deitados, sem força interior para viver o que o dia trará. E talvez hoje o Senhor esteja apenas recordando isso com amor. Antes de enfrentar o mundo, alimente sua alma com aquilo que não passa. É com esta verdade recolhida no coração que agora nós entramos na oração. Senhor Jesus, nesta manhã, antes que o dia nos tome por inteiro, nós queremos te acolher com sinceridade. Tu conheces o que trazemos por dentro ao despertar. Conheces o cansaço que o corpo sente e também aquele que a alma carrega em silêncio. Conheces os pensamentos que já amanhecem pesados, as preocupações que voltam antes mesmo da primeira tarefa, as ansiedades escondidas, as decisões difíceis, os medos pelo futuro, as dores da família, os nomes que carregamos no coração e tudo aquilo que ainda não conseguimos colocar em palavras. Por isso, nós te pedimos, vem ser o alimento da nossa alma neste começo de dia. Não permitas que a pressa ocupe primeiro o espaço que pertence à tua presença. Não deixes que o ruído fale mais alto do que a tua voz. Quando o coração quiser se dispersar, chama-nos de volta. Quando o desânimo tentar enfraquecer o interior, sustenta-nos com a tua paz. Quando a ansiedade quiser conduzir nossos pensamentos, ensina-nos a permanecer em ti. Tu és o pão vivo descido do céu. Tu és a presença que sustenta, a força mansa que renova, a vida que não passa. Visita, Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, os caminhos que teremos de atravessar hoje. Guarda quem está cansado, consola quem chorou em silêncio, fortalece quem está quase sem esperança, ilumina quem precisa decidir, protege quem sai de casa, dá descanso a quem vive sobrecarregado por dentro. E que ao longo deste dia a nossa alma não se esqueça de ti. Que a tua presença permaneça em nós como luz no interior, como calor no coração, como direção serena no meio de tudo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Escreva seu nome ou o nome de alguém por quem você deseja a oração, inscreva-se no canal e compartilhe esta palavra.